E o Deep State, né, o sistema de mapas que mostra a situação do conflito na Ucrânia, né, fez um balanço como é que foi o mês de janeiro de 2025, tá? Concluindo que os russos conseguiram avançar 325 quilômetros quadrados, então conquistaram essa quantidade, tá? Se comparado com o mês de dezembro, houve uma queda. Se compararmos ainda com novembro, está em processo de desaceleração, tá? E o Deep State, eles utilizam um conceito que os russos estão desacelerando, estão com problemas. Mas o que que acontece? Que tem que ser levado em consideração aqui e que eles não mostram ainda um tempo anterior a janeiro, né? Janeiro de 2024 aqui, que marcava 40, né? 40 quilômetros quadrados. O que que acontece? O inverno. Tem um negócio chamado inverno. Então perceba que os russos, em janeiro de 2024, avançaram 40 quilômetros quadrados, fevereiro 118, março 39, abril 121, maio 317, houve um grande avanço, algumas conquistas importantes, houve uma queda, né? E aí começou toda a retomada. Agosto houve a questão lá com de Kursk, né? E exatamente até por conta de retomada de parte do território em Kursk, entre outubro e novembro, houve esse avanço significativo, tá? E junto com isso veio o inverno. E aí há uma queda natural, há o processo de atoleiro, chuva, neve. Então tudo isso reduz o avanço das tropas, tá? Então, mas se compararmos esse janeiro de 2025, que foram 325 quilômetros, com o janeiro de 2024, que foi 40 quilômetros quadrados, então é um avanço considerável, tá? E o que é que supõe-se que deva ocorrer? Vai ficar ainda meio relativo aqui, mês de fevereiro, né, março, e a partir de abril, quando toda essa questão de inverno vai ficando de lado, o período mais chuvoso vai ficando de lado também. Então, abril, maio, de junho em diante. Então, é natural que o avanço também ocorra. Além disso, se observarmos aqui no mapa, mostrar aqui no Live View Map, tá? Todo o trecho. Alguns locais aqui, os ursos estão avançando de forma considerável, como essa região entre Kurakovo e Pokrovsk, né, que é uma das regiões em que os ursos têm avançado consideravelmente, de forma importante. Além dessa região aqui de Velika Novozilka, também um avanço bem significativo e importante, tá, para o território. E há uma possível situação de que os russos vão, digamos, ocupar essa região toda que está aqui, tá? E também existe a possibilidade também dos russos rumarem em direção a Dnipro, por exemplo, uma possibilidade, então, desse fronte que está aqui ir em direção, né, a Dnipro, ou por aqui ou aqui por cima mesmo, tá? Rumo a Dnipro. Então tem essas possibilidades aqui, vir mais ao sul também, tá? Então são pequenas ou diversas possibilidades, mas que todas com esse mesmo intuito, saindo do leste para oeste, rumo à região da cidade de Dnipro, tá? Que é uma possibilidade. Inclusive, eu já vi até alguns especialistas militares comentando que é possível que o cerco a Pokrovsk demore um pouco mais, que os russos continuem um avanço, tá? Ó, por exemplo, assim que Chassiv Yar, ou Chassov Yar, como queira chamar, cair em definitivo junto com Toretsky, né? Apesar de que há um papo que pode ser que os russos avancem rumo a Kramatorsk, Sloviansk, existe essa possibilidade de vir mais ao norte, mas uma outra possibilidade é que pelo menos o pessoal, o agrupamento que está aqui em Toretsky, é que ajudem, né, continuem um avanço e com o passar do tempo ajude a formar o cerco a Pokrovsk, cada vez mais, né, e ajudando na formação desse cerco. Pokrovsk está aqui, ó, tá? E de qualquer forma os russos continuarem um avanço rumo a Dnipro, ok? E ocorreu uma espécie de troca de funções, onde os que estão aqui cercando nesse momento Pokrovsk continuem o avanço,
tá? E as tropas que hoje estão em Toretsk, que é essa região todinha aqui, e algumas que estão até descansando em Donetsk, façam esse trabalho de cerco, continue o cerco a Pokrovsk de forma lenta e gradativa, né, ir minando de forma lenta e gradativa, enquanto marcham para rumo de Dnipro. Então, uma possibilidade que estão se vendo. Então, há uma grande chance de, nos próximos meses, vermos o gráfico aqui de novo voltando a subir à medida em que o inverno for ficando de lado. Vai ter uma transição agora, né? À medida que o inverno começar a encerrar, o gelo vai começar a derreter e o lamaçal da Terra Preta, como é chamada aquela região, tem muitas regiões do lado leste, né, chamada de Terra Preta, e que é extremamente difícil, né? Fica uma lama horrível. Se já está lama agora em algumas regiões, imagina só quando a fase de degelo, a fase em que as temperaturas que ficam negativas começarem a ficar positivas, a lama vai surgindo, vai ocorrendo aí da chuva, então vai ser natural, vai ser um trabalho mais lento mesmo, de avanço, já que é comum e vai ter que ocorrer nessa situação aqui, vai ter que ter a presença tanto das brigadas motorizadas como mecanizadas para o avanço persistir de fato. Qual é a preocupação hoje por parte dos russos, de uma certa forma? Alguns russos, de alguns sites russos, blog, como eles chamam lá, de 1000 bloggers, né? Que é essa questão de, hoje, Dnipropetrovsk, né, que é esse reduto aqui, esse oblast, ele não está preparado como deveria. Os ucranianos disseram que estavam construindo novas fortificações, etc, etc. Mas o fato é que não existem ainda essas fortificações. Já saiu até aqui no canal, mostrando que eu mostrei que estão agora a população cavando trincheiras em Pavlorad, só agora, né? Tem pessoas que passam, transitam por essa estrada e percebem exatamente isso, que não existem fortificações, existem no máximo trincheiras cavadas, mas nenhuma infraestrutura melhorzinha existente aqui. E que tem um detalhe importante que é o seguinte: quanto mais tempo os russos demorarem a avançar, a marchar rumo a Dnipro, mais tempo os ucranianos vão ter em pelo menos se reagrupar de novo, porque hoje eles estão numa situação complexa. O exército ucraniano tem até em alguns locais uma quantidade, sim, considerável, razoável, mas sem nenhum tipo de liderança, sem nenhum tipo de organização. Então daria tempo, supostamente, esse exército se reorganizar e principalmente os civis ajudarem nas fortificações ao longo desse caminho de leste a oeste. Então por isso que também os russos têm essa preocupação essa lógica que eu estou trazendo aqui, tá? Que desse fronte aqui entre Kurakhove e Pokrovsk, o avanço persistir, tá? Continuar nesse sentido. De Velika Novozilka também, tá? Avançarem nesse sentido, para todos se cruzarem, se juntarem rumo a Dnipro. E um outro agrupamento que está em Toretsk, que está aqui em Donetsk, na retaguarda, é que vão fazer todo esse trabalho de rodízio para continuar o cerco a Pokrovsk, porque se eles só focarem que Pokrovsk tem que cair, todo o resto, todo o plano vai por água abaixo. Então tudo agora requer tempo e ser o mais rápido possível. Rápido na forma de falar, porque não é coisa da noite para o dia, né? É um fato, né? Não pode ser não é da noite para o dia, mas então tá aí o gráfico mostrando a situação pelo Deep State.